Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 17 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar aqui com o secretário de Estado de Obras, de Infraestrutura e Obras, deputado estadual Max Lemos. Estão completando 60 dias da sua gestão na Secretaria de Infraestrutura e Obras e é sobre isso que nós queremos falar. Prazer muito grande estar retornando ao seu programa, conforme o compromisso nosso aqui quando assumimos. Quando fizesse 60 dias, nós estaríamos aqui para prestar conta do que nós estamos fazendo lá na Secretaria. Infelizmente, ontem, a Baixada Fluminense recebeu uma notícia muito ruim, que é o falecimento do deputado federal, ex-deputado federal, 40 anos no Parlamento Federal, na Câmara Federal, que é o deputado Simão Cecim. O deputado Simão é um exemplo de dedicação à vida pública. 10 mandatos de deputado federal, já foi prefeito de Nilópolis. E eu tenho uma expectativa assim, muito interessante com o deputado Simão. Eu, quando fui prefeito de Queimados, por muitas vezes, o Simão me pegou pela mão para levar nos ministérios, para buscar recursos para a cidade. Isso já com a idade bem avançada, sempre foi muito dedicado. A Baixada perde, o Rio de Janeiro perde um político de dedicação integral ao povo do Rio de Janeiro. O programa de ontem, o falecimento dele foi ontem, eu falava de um episódio que aconteceu ali em Partido Alferes, na festa do tomate. Estava lá, já estavam por volta de 1 e pouco da manhã, o Simão estava lá cumprimentando todo mundo, aquele jeito dele super popular. Aí, quando foi 15 para as 2, ele despediu do prefeito. Eu estou indo para Paraty. Um frio, mas um frio de rachar. E o Simão, Simão, deputado, vai a Paraty? Não, tenho compromisso em Paraty. Ele era um andarilho, ele andava o estado inteiro, concorda? Não só andava muito por todo o estado, a disposição que ele tinha, e conhecia cada detalhe, né? Quando pedia ele uma emenda parlamentar para aquele município, ele guardava o detalhe, quanto custava, a medida de cada obra que fazia. Era um político muito interessante. Vai fazer falta, vai fazer falta. A nossa missão aqui é perguntar, e vamos começar falando das obras que o senhor já tem anunciado, junto com o governador Cláudio Castro, mas não só na Baixada Fluminense. Nosso programa tem como título Fala Baixada, mas já, o senhor sabe, nós já estamos em 85 municípios dos 92 do estado. Outro dia noticiávamos a ida do governador em toda aquela região ali de Campos, Macaé, por aí afora, e o senhor sempre ao lado dele, anunciando obras. Vamos começar pelo Norte Fluminense, depois a gente chega na Baixada. Olha, Mauro, eu estou assim, muito impressionado com o governador Cláudio Castro. Primeiro, a disposição de trabalho dele. Eu já tinha comentado em outras emissoras que eu estava impressionado com a forma dele de aglutinar forças, reunir a classe política no entorno dele. Ele é uma pessoa muito mediadora. Agora eu estou impressionado com a capacidade de trabalho dele. Semana passada, retrasada, nós passamos 4 dias no interior. Na região do norte, fizemos um município do noroeste. Então, nós começamos em Macaé, fomos a Quissamã, fomos a Carapebus, Conceição de Macabu. Depois nós fomos a São Francisco de Itabapuana, fomos a Italva, Cardoso Moreira, e fizemos uma verdadeira peregrinação e uma grande agenda no município de Campos. Então, assim, eu fico impressionado. Fomos a São João da Barra, visitar aquela ponte da integração que está parada há anos, que liga São João da Barra a São Francisco de Itabapuana, uma obra importantíssima, que está faltando 700 metros ainda de tabuleiro sob o rio. E nessa viagem a gente teve uma oportunidade de ver como é que o Rio de Janeiro precisava voltar a ter investimentos no interior. E nós tivemos a oportunidade de anunciar investimentos em todas as cidades, investimentos de toda forma, principalmente, óbvio, na área de infraestrutura
urbana, mas também a questão viária sendo resolvida, várias RJs já com obras sendo iniciadas, outras para serem iniciadas, muitas pontes, construção de casas populares, um grande pacote de obras que era só o início. Agora, você vê, não só na classe política, nos prefeitos, nos vereadores, nos secretários municipais, mas você vê a população até tomando um susto com o governador ali presente, andando perto das pessoas e principalmente entregando benefícios para a população. Isso tem sido uma marca do governador, esses 60 dias que fizeram ontem da minha presença no governo. Eu, de verdade, estou muito entusiasmado com a forma que ele vem tocando a administração. Teve lá no Porto do Açu? Encerramos a agenda lá, no sábado já à noite, depois de vários dias no interior. Nós fomos visitar o Porto do Açu, fomos recebidos pela diretoria e também receber as demandas, porque o Porto, ele para funcionar na sua capacidade total, ele tem necessidade de uma infraestrutura importante, como por exemplo, o rabicho ferroviário, que aí sim com o governo federal, saindo de Vitória para chegar no Porto. Você tem a necessidade hoje de resolver o problema do congestionamento, porque são muitos caminhões que são lançados na BR-101, causando ali um trânsito absurdo de caminhões e prejudicando também a população. Então tudo precisa ser visto. Isso foi apresentado ao governador e a nós para que nós pudéssemos buscar uma solução conjunta para que o Porto do Açu, que já foi, o Mauro, já esteve entre os 3 portos que mais faturaram no ano passado no Brasil. A capacidade de crescimento do Porto do Açu é uma coisa extraordinária. Para você ter uma ideia, eu brinquei na hora lá, o Porto do Açu tem 70 quilômetros de área disponível no retroporto. É maior, é do tamanho do município de Queimados que eu governei. Olha isso. Que tem 76 quilômetros quadrados. O retroporto, que é a área que é usada para logística e para montagem de plantas industriais, tem 70 quilômetros quadrados. Então você tem uma possibilidade, é o grande Eldorado do Brasil. Nem os portos mais distantes têm a capacidade de crescimento que o Porto do Açu tem. Então é uma coisa extraordinária que nós estamos confiando no futuro do Rio de Janeiro a partir do Porto do Açu. O senhor teve a oportunidade de constatar ali nessa região toda se a população está sendo preparada para poder ocupar funções, cargos na iniciativa privada? Porque tem a grande parte dos nossos municípios, os maiores empregadores é o serviço público, é a prefeitura. Né? Em diversos municípios do estado ou do Brasil afora, o maior empregador da cidade, quem é? É a prefeitura. Não dá para fugir disso, não dá para criar um outro mecanismo? Olha, essa é a grande deficiência não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Obviamente você já tem municípios hoje investindo fortemente na mão de obra local. O Rio precisa ainda de fazer um trabalho nessa direção. Eu tenho acompanhado aí o esforço do governador em agora colocar novos investimentos na FATEC, na ciência e tecnologia, vai receber uma quantidade de recursos importantes para que possa você investir na formação do que a gente chama de RH. Porque até as prefeituras têm muita dificuldade de mão de obra. O senhor concorda, secretário, que para isso acontecer, ainda dentro desse assunto, é preciso que se faça, que tenha um comando que agregue os prefeitos, deputados, a classe política, o poder político, que tenha confiança no governo do Estado, que tenha confiança no seu secretário de Estado, seja ele da educação, ou da saúde, ou da infraestrutura, para que o canal seja o mesmo. Não adianta um estar em FM e o outro em AM, como vem acontecendo ao longo do tempo. O senhor não concorda que tem que ter uma proximidade maior? Isso o senhor tem feito? Olha, Mauro, o que aconteceu com o Rio de Janeiro por um período é justamente esse afastamento. E isso prejudicou não só a relação do público com o público, quer dizer, os entes públicos, município, Estado e União, mas prejudicou a relação do público com o privado, porque houve esse distanciamento.
Nós iniciamos o ano passado com uma visão errada de governo, que era a visão de que a classe política deveria ser afastada. Ora, classe política é fruto do voto popular. Então a classe política ela tem necessidade de ser ouvida, de participar, de ter aproximação. Isso causou grandes prejuízos para o Rio de Janeiro. Agora, a gente está vivendo um novo momento. Nós, por exemplo, na Secretaria de Infraestrutura, isso é uma coisa que o presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano, defende muito e sempre que posso conversar, ele orienta, olha, receber as pessoas. Nós temos uma determinação do governador Cláudio Castro, está à disposição das cidades. Porque quem conhece a verdadeira demanda é o prefeito, são os vereadores, são os deputados que têm os seus redutos eleitorais, têm convivência e vivência naquelas regiões. Quando você aproxima isso do poder público estadual, você tem oportunidade de realizar aquilo que efetivamente é a demanda local. Mas você identifica alguma ciumeira entre prefeitos numa própria região? Tem um prefeito que sobressai e os outros acham que ele está querendo mais do que o outro, isso, aquilo, e esse estica e puxa acaba prejudicando a população toda? Mas vai ocorrer, porque vai ter prefeito que vai se destacar mais que o outro prefeito, não tem jeito. Se fosse equilibrado e fosse igual, seria ótimo, mas não é. Então você tem, naturalmente, aqueles prefeitos que saem na frente, se preparam, tem uma outra forma e fórmula de administrar, principalmente com bons projetos. Tem aqueles que se articulam politicamente com mais força também, busca parceiros. E tem também aqueles prefeitos que se acham absolutistas, acham que resolve tudo. E você sabe que sem parceria, sem ter essa união, você não consegue avançar. Você pode, às vezes, ter um pouco mais de recurso para determinadas áreas, mas com certeza não há recurso suficiente para que você possa fazer aquela gestão que se sonha. Há necessidade da parceria do poder público estadual, principalmente. Vamos chegar mais para cá, chegando a Itaboraí, Maricá. Maricá é considerada a cidade mais rica, né? Em razão dos royalties. Tem um orçamento extraordinário. Orçamento grande. Tem um orçamento extraordinário. É uma das cidades do estado que talvez precise de menos recurso estadual e até federal. Oriundo aí da produção de petróleo, que Deus abençoe e continue, porque é um recurso importante. Mas isso não pode ser um atrapalhador para a gestão estadual? Porque o prefeito de uma cidade mais rica, ou que não depende muito do Estado, ou até muitas vezes do governo federal, ele começa a desenvolver projetos da Arábia Saudita, não sei da onde, que vem isso, vem aquilo. Mas para a população mais simples, a nossa gente, ela entende que a cidade é muito rica se ela continua na pobreza. O cidadão, Mauro, em tempos passados, antes do advento da internet, tinha mais dificuldade de fazer esse controle. Hoje não, hoje o controle é mais próximo. É claro que tem muita gente que ainda vai vivendo o dia a dia e esquece de controlar o orçamento dessa ou daquela cidade. Aí não é o caso só de Maricá, eu acho que o cidadão tem a oportunidade agora, que é obrigatório você ter todas as publicações, elas precisam estar expostas na internet, do orçamento, quanto se gasta, como se gasta. E a minha expectativa é que daqui a um tempo a população tenha essa visão de fazer o acompanhamento, porque às vezes se investe menos do que efetivamente poderia investir. Queria falar sobre Niterói, especificamente os projetos do governo do estado em Niterói e São Gonçalo. Quando a gente olha São Gonçalo, parece que a gente enxerga a Baixada Fluminense. A multiplicidade de problemas de São Gonçalo é bem parecido com os nossos da Baixada Fluminense, o senhor concorda? Concordo plenamente. Agora, São Gonçalo vai receber uma gama de investimentos, principalmente na área de saneamento, drenagem e pavimentação muito grande. São recursos aí na ordem de quase 300 milhões. Só em São Gonçalo? Que serão investidos desde pavimentação de ruas, saneamento, drenagem, pavimentação, na área de transporte urbano, fora os recursos que serão transferidos da SEDAI para São Gonçalo, que na verdade é a indenização pela utilização da distribuição da água. Fora esses recursos, São Gonçalo receberá recursos do governo do estado, uma monta importante que dá para mudar bem. Não vai resolver todos os problemas de São Gonçalo,
Porque, como você disse, São Gonçalo tem uma densidade populacional muito grande, é o segundo município em população no Rio de Janeiro. Você tem uma dívida social muito antiga de investimento de verdade em infraestrutura, mas o que terá agora vai mudar bem a situação de São Gonçalo, vai avançar muito. Niterói tem os seus aspectos de desenvolvimento, também é uma cidade com muito recurso, por conta também do royalty. Agora o governo do estado está planejando lá uma série de ações importantes. Eu tive a oportunidade de presenciar o governador fazer um planejamento, por exemplo, na área de segurança pública, que vai atingir diversos morros daquela região mais central ali de Niterói. Eu recebi a determinação do governador para fazer, juntamente com mais 2 secretários, um trabalho para decidir de uma vez por todas, debatendo com a sociedade de Niterói, a utilização do Caio Martins, que pode ter uma serventia espetacular à população de Niterói, e é do governo do estado. E o governador quer, de verdade, desenvolver um grande projeto. Nós vamos começar esse debate já nos próximos dias, para ver se em 60 dias nós tenhamos já nos posicionado, discutindo com a população o que é importante fazer no atual Caio Martins. Mas essa discussão passa pelo poder público municipal? Olha, tem que participar, será convidado. Agora, a discussão é com a sociedade. Quem tem que definir uma utilização de um equipamento daquele, no final das contas, é a sociedade. Mas nós vamos, obviamente, comunicar à prefeitura que nós estaremos fazendo essa discussão. Muito bem. Deputado Max Lemos, eu queria pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que a gente possa falar da Zona Oeste e da Zona Norte do nosso Rio de Janeiro, além de falar das reclamações que têm acontecido muito direcionadas à SEDAI depois da assinatura do contrato de privatização. Estou conversando aqui com o deputado estadual Max Lemos, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense, Somel Outdoor. Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Max Lemos, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Secretário, o governador Cláudio Castro, juntamente com o senhor e vários outros secretários, lançaram o chamado Pacto RJ. No que consiste esse pacto? Olha, Mauro, esse é um conjunto de investimentos previstos para fazer no Rio de Janeiro nos próximos 5 anos. Trata-se de 17 bilhões de reais. São recursos oriundos do saneamento, da venda da SEDAI, uma grande parte desse recurso fruto das novas operações de resgate da questão tributária e administrativa do Estado do Rio de Janeiro, com a participação da Assembleia Legislativa, o crescimento das receitas, e com isso, nos próximos anos, o Rio fará 17 bilhões de investimento. É o maior conjunto de obras localizadas em tão pouco tempo na história do Rio de Janeiro. E esses investimentos, como foi apresentado no Pacto RJ, eles passam por todas as áreas. Eles passam pela saúde, pela educação, eles passam pela cultura, mas sim, passam grande parte dele pela infraestrutura para o nosso estado. São projetos que vão desde o maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro, que nós estamos lançando até o dia 30, que é um programa, para você ter uma ideia, que fala da construção de 50 mil casas populares. E as primeiras 10 mil já serão contratadas no primeiro ano. É um investimento na ordem de 5 bilhões para os próximos 5 anos. E esse investimento não é só em construção de casas populares.
São investimentos também na recuperação de conjuntos habitacionais que foram construídos há muitos anos. E hoje o telhado é ruim, a caixa d'água é ruim, a cisterna está vazando, não tem pintura, não tem corrimão nas escadas. Então, só nesse programa de recuperação de conjuntos habitacionais passa de 200 milhões. O programa de infraestrutura está em todas as áreas. Por exemplo, conosco, na nossa secretaria, tem um programa chamado Infracidades, que é um programa que a gente recebe o projeto da prefeitura, que vai desde a cultura, do teatro que precisa fazer, que precisa ser recuperado, da ciclovia, das praças poliesportivas, de vários outros equipamentos, aquela drenagem importante no miolo da cidade. A gente recebe esses projetos, analisa esses projetos e o próprio governo do estado licita e faz isso pelas cidades. Você melhora muito a condição da cultura, do esporte, melhora muito a questão turística. Nós estamos fazendo investimentos agora em projetos interessantíssimos que vieram das prefeituras. Quando vem um projeto assim das prefeituras, ele não vem com uma série de problemas documentais. Às vezes o prefeito quer fazer uma obra e destina aquele... Não, essa área aqui, mas a área não está legalizada, a área não tem documento. Isso não atrasa a aplicação dos recursos? Atrasa, e a nossa determinação é que faça tudo que possa ser feito, ajudar, inclusive, as prefeituras a resolver esses embrolhos que existem. Tem projetos que vêm com seus problemas, nós temos que corrigir, tem orçamentos com problema, mas nós temos que fazer, porque nós não podemos deixar... Porque as cidades têm dificuldades, como nós já falamos aqui anteriormente, de ter ali a contratação dos profissionais para fazer esses projetos. Então, o Infracidades, ele vai ajudar muito as cidades. Agora, existe outro pacote de obras que são de pontes, viadutos, que vão passar aí de 250 milhões. Por exemplo, os viadutos de São João de Meriti, na nossa querida Baixada. Que é uma demanda antiga. Antiga, engarrafa tudo, complicado. E não é ruim só para São João, não. É ruim para todos os municípios, porque acaba engarrafando ali a rodovia Presidente Dutra. Nós vamos fazer 2 novos viadutos. Um do lado de cada viaduto existente hoje em São João de Meriti, sobre a rodovia Presidente Dutra. Cada viaduto em torno de 40 milhões, porque você tem que fazer o acesso viário todo. Então, isso inclui ponte na Barra, em Macaé, né? Ali que chama de Ponte da Barra, que é a Doutor Mundim, que chama a ponte, que o centro de Macaé é uma obra de 35 milhões. É ponte que nós estamos projetando agora, ligando Bom Jesus de Itabapoana a Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, que também engarrafa tudo. É a ponte chamada Ponte de Ferro, lá em Cardoso Moreira, para ajudar as vítimas da enchente quando alaga, e alaga sempre por condição do rio, para melhorar a situação para Cardoso e para Italva. É a ponte, por exemplo, que liga Portela, que é um distrito de Itaocara, a Cambuci, que as crianças estão sendo transportadas dentro dos barcos, Mauro, com gente que já morreu, inclusive, porque quando o Rio Paraíba do Sul ele está em época de chuva, está caudaloso demais, os barquinhos são perigosos. Então nós temos vários investimentos. Agora, nós vamos fazer agora num emergencial, porque está caindo uma ponte na região central de Barra Mansa. E será feito por emergencial, porque o laudo técnico mostra que ela pode cair a qualquer momento. O pacto veio nesta direção. Juntamente com essa questão do pacto RJ, vem também colocar o teleférico do Complexo do Alemão para funcionar. Vai voltar a funcionar. Vai funcionar. Parado há muitos anos, uma obra importante. Para que serve o teleférico? Muita gente fala isso porque não conhece como funciona as moradias no Complexo do Alemão. Vivendo o dia a dia é que você entende aquela obra. Está parada há 5 anos. Está todo degradado, precisa aqui recuperar o teleférico, colocar para funcionar, fazer de novo a interligação da estação de Bom Sucesso com o teleférico, para servir a população. Então a determinação do governo do estado, do governador, é que nós possamos fazer. Nós estamos já fazendo orçamento, fazendo projeto para colocar o teleférico para funcionar. Agora, deputado, é verdade que a maioria desses recursos, se não forem carimbados,
para a destinação dele, ele pode ficar perdido no tempo, né? Olha, é por isso que você tem que fazer um programa. É por isso a existência do Pacto RJ. Não dá mais para você ficar com as receitas ali colocadas no orçamento do Estado ou no cofre do Estado, sem você ter um comprometimento, sem programa. É por isso que você nunca enfrentou de verdade o problema habitacional do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma deficiência de 500 mil de unidades habitacionais, Omar. Então você tem hoje um problema muito sério que será enfrentado agora. Por isso esse é um conjunto de investimentos que vai mudar a história do Rio de Janeiro. Você imaginar que o Museu da Imagem do Som, na praia de Copacabana, aí nós temos lá os nossos vizinhos da Baixada. Para que museu? Não, é importante o museu para que nossos filhos tenham onde ter o agregado cultural, os nossos filhos precisam ter onde visitar, tem que democratizar esse museu e tem a questão turística. Numa das praias mais badaladas do mundo. Quantos turistas você traz? Quantos empregos você gera? E esse Museu da Imagem do Som está parado há quase 6 anos. E nós agora vamos investir 52 milhões para terminar aquela obra, porque é um absurdo ela parada. Essa obra, por exemplo, não é dinheiro oriundo da SEDAI. São recursos frutos do novo sistema de arrecadação, dessa parceria da Assembleia com o governo do Estado, deu certo. As receitas cresceram, melhoraram, o Estado está melhorando, está sendo recuperado. E com isso, esse recurso, por exemplo, não é da SEDAI. Então, a existência de um programa obriga os administradores, o governador, todo o secretariado, todos os órgãos ligados à administração pública estadual, seguir aquele programa. Tá, mas só acha que tem que existir, precisa existir uma integração multiplicada, muito maior, entre secretários, entre secretarias, para poder levar a cabo os projetos do governador? E se ele, uma pergunta acompanhando a outra, e se o próprio governador, quando faz a opção de indicar um secretário, ele está enxergando que a secretaria tem que estar integrada com a outra secretaria? Ou cada um faz o trabalho por si, como sempre foi feito? Mas não pode fazer. Você tem toda uma transversalidade, você tem que ter um envolvimento, é um trabalho de equipe, não anda sozinho. Mas você acha que tem essa... Olha, eu acho que está avançando muito. Sim. Esse encontro do Pacto RJ demonstrou uma sinergia muito forte. Você ainda tem um caso ou outro isolado, mas no geral a equipe começou a funcionar muito bem. As pessoas estão entendendo o que o governador quer, o que o Estado quer, o que o parlamento fluminense quer, de resposta de quem está no executivo. E não dá, Mauro, para ser diferente, porque como é que eu não tenho uma relação boa com o secretário de ambiente? Como é que eu vou mexer numa comunidade e não tenho uma relação boa com o secretário de assistência social? Entendeu? Como é que eu não tenho com o secretário de trabalho, já que esse pacto vai gerar 120 mil empregos para o Rio de Janeiro? Eu entendi, secretário, mas olha só, o senhor falou da assistência social, é um ponto primordial, na minha modestíssima opinião. É só para colocar e esclarecer. Por exemplo, a calçada do Detran, que é um órgão arrecadador do Estado, no Detran, até para pedir uma informação tem que recolher um Duda. Podia me dar, tem que recolher um Duda. Então tudo ali é pago, o contribuinte paga tudo. É legal o contribuinte chegar pela manhã no Detran e aquilo está uma imundície danada. Não, nada contra o morador de rua que está buscando uma marquise. Mas na marquise da Alerj não tem nenhum morador de rua. Na marquise do Teatro Municipal não tem nenhum morador de rua. Na marquise ou no entorno, todo o entorno do Tribunal de Justiça, não tem nenhum morador de rua. Mas no Detran, estou citando o Detran, como muitos outros também tem. Mas no Detran tem. Aí na questão de gestão do cara que está presidindo o Detran ou que está na diretoria, colocar ali regras para aquilo junto com a tal Secretaria de Assistência Social? A expectativa, Mauro, é que agora, com a disponibilidade de recursos que tem, ou está tendo o governo do Estado, as coisas melhorem muito. É bom que se diga que essa questão do morador de rua, ela tem
ela objetivamente é uma responsabilidade municipal, ponto. Agora, é claro, e aí eu vou aqui fazer aqui como porta-voz da população, afinal de contas você tem um programa de utilidade pública, eu vou pessoalmente dizer ao presidente do Detran o que foi colocado aqui hoje. Agora, a expectativa que, por exemplo, eu tenho, e tenho certeza que o governador tem, é que já, imediatamente, o município e o Estado se junte para resolver esse problema. Eu creio que o prefeito não vai se abster de querer enfrentar essa situação gravíssima. E eu tenho certeza que o governador quer uma solução para esse problema do morador de rua, que é sério. Uma época dessa de friagem, então, chega a ser fora da questão da humanidade. É desumano isso acontecer. Agora, é verdade, o gestor precisa dar uma olhada no seu entorno, cuidar ali da sua praia, é fundamental, não tenha dúvida disso. Porque muitos gestores saltam do carro, vão direto para o seu gabinete, nem enxerga, não quer enxergar aquilo. É como se aquilo não existisse, mas existe. Existe. O mesmo caso do Bolsa Família. E a pandemia já era uma situação grave, a pandemia trouxe hoje milhares de pessoas para as ruas, é o desemprego, é a falta da moradia, é o abandono familiar, é o problema psicológico e psiquiátrico gerado pela perda de entes queridos, é todo um aspecto que aumentou, então há de se ter um olhar diferenciado. O que eu quero apenas fazer constar agora, que o Rio de Janeiro perdeu muitos restaurantes populares, e agora já reabriu 3 restaurantes, e agora o governo do estado, em um ano, vai reabrir mais 26 restaurantes populares. Aliás, a Central do Brasil receberá uma planta que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura, uma planta moderna, para atendimento de 3.000 refeições dia na Central do Brasil. O Meier ganhará uma planta de 2.000 refeições dia. As cidades menores ganharão plantas de 1.000 refeições dia, serão aplicadas agora. Não é minha pasta, mas eu posso falar dela porque estão sendo desenvolvidos. Os restaurantes existentes, todos serão reformados pela EMOP, por determinação do governador, e nós já vamos começar no próximo mês, para enfrentar a miséria, o sofrimento. O Rio de Janeiro hoje já tem 45.000 café da manhã sendo servido nas estações, vai passar para 100.000 nos próximos 90 dias. Tudo são contribuições que o Estado está fazendo para diminuir a responsabilidade das cidades que têm que enfrentar com o problema social. Então, as medidas estão sendo tomadas. Isso aliado a mais casas para a população, isso aliado a mais geração de emprego, você vai ter uma diminuição muito grande do morador de rua. O senhor foi gestor público municipal e hoje está na gestão de uma das mais importantes secretarias do nosso estado. Agora, enquanto gestor municipal, o senhor pode acompanhar o que é o Bolsa Família, por exemplo. Tem gente do Bolsa Família que está desde quando ele foi criado e continua hoje. 20 anos no Bolsa Família. É possível, é praticamente inacreditável que um cidadão, qualquer um que seja, né, qualquer um mais pobre, mais miserável, ele fique 20 anos sem dar jeito na vida dele, porque ele se acomodou. Se acomodou, falta de programa de reinserção ao mercado de trabalho, de um assunto já tratado aqui hoje no nosso bate-papo, que é a questão de preparar as pessoas para esse mercado de trabalho. Você não tem oportunidades, aí você vem uma crise econômica aqui, outra colar, agora a pandemia, ainda retira os postos de trabalho. A resistência do próprio ser humano. Não, sim, mas é porque é um programa de reinserção. Isso aí. Precisa existir. Esse programa está desde a preparação da pessoa para o mercado de trabalho, ou vai ser manicure, ou pedicure, ou vai ser pedreiro, ou vai ser eletricista, ou tem disponibilidade e quer buscar graduação. Enfim, esse é um aspecto. O outro aspecto é você ter uma economia forte gerando emprego, que é um outro problema. Então você tem que ter todo um programa de reinserção. E eu acho que isso o Rio de Janeiro começa a preparar agora. Eu começo a observar toda a movimentação através desse grande programa que o Rio de Janeiro está recebendo agora. Deputado, queria pedir licença por mais alguns minutos no nosso segundo intervalo e propor que a gente possa falar efetivamente da Baixada Fluminense. Nossa Baixada. Isso. Nossa Baixada no Fala Baixada. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho.
no dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense, Somel Outdoor. Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Secretário, queria falar sobre a Baixada Fluminense, a nossa Baixada. Projetos já em andamento. É verdade que a Via Light vai mesmo ser retomada as obras e ela vai chegar muito mais longe do que os que já previam que ia só até Morro Agudo, só até Austin? Como é que é esse projeto da Via Light? Olha, Mauro, esse é um sonho da Baixada Fluminense e o governador não poderia deixar de aproveitar esse momento que o Estado está sendo recuperado, que você tem a venda da SEDAI, e não consagrar um projeto importante como esse, que é levar a Via Light até Cabo Sul, e ali, ligando a Queimados, você vai melhorar, resolve o problema de uma vez por todas da estrada de Madureira, que hoje é impossível você andar, porque cresceu demais, é uma região que cresceu muito, vai resolver um problema da Via Dutra, resolve congestionamento em vários segmentos. Então esse é um projeto que o governador vai tirar do papel. Então a população pode ter certeza que vai ter a Via Light. Mas na outra ponta? Essa é uma ponta. Na Pavuna? E agora, o governador determinou essa semana, no Pacto RJ, que também fosse recuperado o projeto que liga Pavuna à Avenida Brasil. A primeira etapa da obra, que é Nova Iguaçu, Cabo Sul, em torno de 350 milhões de investimento, não é uma obra barata. E mais cara ainda é a Pavuna Avenida Brasil. 800 milhões vai ficar essa obra. É uma obra que tem muitas obras de arte, que a gente chama, que são viadutos, contornos. Tem 2 túneis para ser escavado. Então é uma obra... Agora, é uma obra que, apesar de ter um valor altíssimo, ela é fundamental para a Baixada Fluminense e para a cidade do Rio de Janeiro. Porque é engarrafamento na Dutra, engarrafamento na Avenida Brasil, engarrafamento na Via Light, na Estrada Rio do Pau, na Pavuna. Praticamente o Rio de Janeiro para naquele segmento ali. Então, o governador já determinou que essas obras possam sair do papel. Então começa agora o trabalho de revisão de projetos, o trabalho de novos orçamentos, para que possa colocar no mercado, licitar e ter uma empresa vencedora, ou 2 empresas vencedoras, ou consórcio, e essas obras possam sair do papel. Naquele eixo ali da Estrada de Madureira, aquela já poderia ter sido duplicada, mas foram esquecendo, fomos com muita conversa fiada, eu falo muita língua com batata, e realizar mesmo que é bom, nada. O empresariado fica descrente, né? Isso está diretamente ligado à credibilidade governamental, em todos os níveis de governo. E aí, onde é que entra o governo federal nessa parceria? Olha, Mauro, primeiro, eu acho que a grande missão que tem hoje a classe política do Rio de Janeiro, todos os níveis, é trabalhar todos os dias para recuperar a credibilidade da população como um todo, mas especialmente do setor produtivo. Porque o Rio de Janeiro perdeu muito. Muitas empresas saíram do Rio de Janeiro para outros estados, para fora do Brasil. Muitas lojas fecharam com a crise da pandemia, com o problema da insegurança jurídica para investir no Rio de Janeiro, da insegurança propriamente dita por causa da violência. E esses enfrentamentos começaram a ser feitos. Eu vejo o Rio ganhando muita credibilidade. A minha expectativa é que agora, com todos esses investimentos, as pessoas possam olhar, não, o Rio está sendo levado de uma outra forma. É claro que não tem como você não querer e não desejar contar com o governo federal. Nós ainda temos no estado do Rio de Janeiro uma expectativa de ter investimentos federais. O governador tem procurado ter uma relação boa com o governo federal, que é assim que tem que ser mesmo. Você não pode
Você não pode governar um Estado no isolamento. A boa relação, a relação institucional, ela tem que existir. E temos aí muitas expectativas, vamos aguardar. Pois é, mas esse jeito beligerante do presidente Bolsonaro governar não é prejudicial para a nação, para o país? Né? Olha, Mauro, nós vamos ter que aguardar a população julgar. Eu quero deixar isso para a população. A gente está tão envolvido hoje nesse novo momento do Rio de Janeiro, nós estamos cuidando daquilo que efetivamente a gente sabe que pode cuidar e pode dar certo. O que nós não estamos fazendo é perdendo tempo, às vezes, com algumas questões que podem não acontecer. E isso é ruim, justamente pela credibilidade tratada que nós falamos aqui hoje. O Rio precisa efetivamente entregar para a população. Então, mas por que o governador de São Paulo vem tantas vezes ao Rio? Olha, o governador João Dória, que é do seu partido, do PSDB. Ele gosta do Rio? Ele, inclusive, vem sábado, né, no Rio de Janeiro, inclusive dia 21. Olha, ele gosta muito do Rio de Janeiro, o governador Dória, aliás, casou aqui no Rio de Janeiro, namorou aqui 3 anos a esposa dele, casou no Rio de Janeiro, ele fala isso tudo quanto é lugar. E o governador Dória é uma pessoa, assim, extremamente agradável, né, e vir ao Rio de Janeiro, para a gente é sempre um prazer, e defende, como todos nós defendemos, que o Rio de Janeiro recuperado é a recuperação do Brasil. Porque apesar do celeiro econômico, a maior economia estadual ser em São Paulo, o Rio é a caixa de ressonância, porque já foi capital, é um berço cultural, é uma grande miscigenação, você tem gente de todas as raças, de todas as cores. O Rio é importante para o Brasil. Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, deputado estadual Max Lemos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer muito o senhor ter cumprido o compromisso de vir aqui aos 60 dias de gestão lá nessa tão importante secretaria. E quero, neste momento, colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Olha, Mauro, voltar aqui daqui a mais 60 dias. Porque aí nós teremos 120 dias já com muitas obras importantes acontecendo no Rio de Janeiro. O programa é importante para a gente mostrar para a população que existe hoje um Estado acontecendo. Isso é que é importante para nós. Agradecer a oportunidade. Eu queria perguntar, antes de terminar o programa, sobre a iluminação da rodovia Presidente Dutra, que o ministro Tarcísio já falou isso há mais de um ano, mas não andou. E é uma obra importante, iluminar a Dutra do Rio a São Paulo, de São Paulo ao Rio. Nós estamos aguardando. Eu tive notícias da vinda do ministro nos próximos 30 dias ao Rio de Janeiro. Parece que já vai anunciar, é uma expectativa, a Dutra precisa ser iluminada, é fundamental. Você vai em qualquer via importante, das freeways lá fora, a iluminação é uma coisa que faz parte, e a Dutra precisa dessa iluminação, então é uma expectativa. O arco metropolitano não está sendo tocado pelo senhor, não? Não, ele ainda não foi privatizado, ele tem hoje o domínio do governo federal, foi uma obra com recursos federais, mas ele é uma via federal. Se tiver que vir para a nossa responsabilidade será muito positivo, mas o que está sendo preparado é para fazer no lote de privatizações das vias, o arco metropolitano está envolvido. Só para fechar, sei que o senhor já tem falado muitas vezes sobre esse assunto, que é a recuperação da linha vermelha, porque nós que utilizamos, o senhor utiliza muito a linha vermelha, né? Está sofrendo demais, uma buracada, está mal iluminado. Isso não é com o senhor? Na verdade, você sabe que a linha vermelha é com a Prefeitura do Rio. Mas a boa notícia que está se tendo agora, pelo menos nos últimos dias, é que parece que a Prefeitura está caminhando para devolver para o Estado a linha vermelha. Ah, vai devolver? O Estado com certeza está à disposição para receber, para fazer as melhorias que a linha vermelha precisa. Estamos aguardando aí com ansiedade. As notícias são de que será devolvida. Se não for devolvida, neste momento, a cidade do Rio de Janeiro está recebendo um aporte financeiro oriundo da venda da SEDAI importantíssimo. Não há por que não melhorar. Eu tenho certeza que o prefeito Eduardo Paes não vai faltar em relação à linha vermelha se não for devolvido para o Estado. Eu queria falar de SEDAI, mas não dá tempo. A SEDAI tem recebido muitas reclamações de falta d'água na nossa região. O senhor tem expectativa que melhore nessa... Eu tenho muita expectativa que melhore. Não é só o fornecimento de água, não. É o sistema de esgotamento e tratamento de esgotamento sanitário do Rio de Janeiro. Aliás,
um dos grandes compromissos que tem as empresas vencedoras é a recuperação de uma vez por todas da Baía de Guanabara. Aí sim, é um compromisso de em 12 anos você ter uma Baía de Guanabara recuperada. E o compromisso de nos próximos 3 anos você já sentir a melhora, você já observar e perceber a melhora da despoluição da Baía de Guanabara e da melhoria no tratamento do esgoto do Rio de Janeiro. Não é só o fornecimento da água que tem que melhorar, não. Tá bom. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Muito obrigado, obrigado a todos que assistem o seu programa. Parabéns mais uma vez pelo sucesso. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.